Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu estava pensando num texto para pregar hoje, e eu vou pregar um texto com o título Precaução contra o Engano. E como o texto é um textão, literalmente, 40 versículos, o que eu vou fazer? A minha Alex, minha esposa está ali no multimídia, vai passar para mim. Né, Alex? Vai projetar aqui os versículos principais, eu vou ler e já vou explicar e aplicando o texto, tá bom? Então, a meditação de hoje vai ser em 1 Reis, capítulo 22, dos versículos 1 a 40. Antes de ler o texto, fala aqui a introdução. E essa passagem de 1 Reis, 22, 1 e 40, ela aconteceu num período muito complicado da história de Israel, no Antigo Testamento. Nessa época, o reino de Israel, ele havia sido dividido. Até 1 Reis 11, nós vemos ali a história de Salomão. Mas só que Salomão começou a fazer algumas coisas erradas, obedecer a Deus, e Deus dividiu o reino. Então, como que ficou o reino? Ficou dividido entre o reino de Judá, que era formado pelos reinos de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, então Naftali, Aser, Zebulon, várias das tribos lá de Israel, formaram o reino do norte. E daí a tribo de Judá, capital Jerusalém, e as tribos do norte, o reino do norte, vão formar sua capital na cidade de Samaria. E enquanto que o reino de Judá, ele teve oscilações, então teve reis que eram tementes a Deus e reis que não eram tementes a Deus. Então, é até comum em reis, né? E fulano de tal, rei fulano de tal, fez o que era certo aos olhos do Senhor. E o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então dava essa oscilada no reino de Judá. Porém, o reino de Israel já era totalmente perverso, porque não teve um rei que a Bíblia elogiou no reino do norte. Eram todos reis pagãos. E nessa história, na história de 1 Reis 22, vai contar a história aqui de 2 reis, mas o personagem principal aqui é um dos reis mais conhecidos da história de Israel, que foi Acabe, né? Até achei engraçado, estava estudando essa passagem, um comentarista falou: acabe com a maldade antes que ela acabe com você. Trocadilho com a palavra. Mas Acabe, ele era casado com uma princesa fenícia chamada Jezabel, uma das mulheres ali mais conhecidas da Bíblia, né? E também uma das mais cruéis, uma das mais perversas. E a Jezabel, irmãos, ela vai incentivar o paganismo em Israel. O que ela vai fazer? Ela era uma adoradora de um deus chamado Baal, então ela vai incentivar o culto a Baal. Porém, o culto a Baal, e junto com o culto a Baal vinha todo um pacote de idolatria, então eles adoravam a esposa de Baal, Astarote, o filho de Baal, então tinha Deus para todo tipo ali no paganismo deles. E o culto a Baal incluía adivinhação, incluía feitiçaria, incluía prostituição cultual, incluía automutilação, as pessoas ficavam se automachucando para conseguir o favor dos deuses, e também sacrifício de crianças, eles queimavam crianças para adorar, conseguir o favor dos deuses ali. E tudo isso a Jezabel incentivou com o apoio do marido, né? Eu já vi alguns pastores falar que Acabe, ele era um homem banana nas mãos da mulher. A mulher fazia o que queria e ele só falava amém, mesmo ela levando o Israel para o mal. E a pergunta é: o que um rei de Israel, que é Acabe, e de Judá, que vai estar aqui, que é Josafá, porém Josafá era piedoso, era temente a Deus, um homem bom, o que esses reis podem ensinar aos cristãos do século 21 sobre os cuidados que nós precisamos ter em nossa espiritualidade? Como que as suas ações podem nos ajudar a nos precaver de sermos enganados? Para começar, eu vou ler o verso 1 e 2, tem aí? Fala assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Bom, primeira lição aqui que eu quero trazer é: cuidado com quem você compartilha a sua
vida íntima. A pergunta é, como assim cuidado com quem você compartilha a sua vida íntima? Vamos entender aqui. O texto diz, então, que Josafá ele foi visitar Acabe. Então, Acabe era um rei ruim e Josafá era um rei piedoso. Quando nós vamos para 2 Crônicas 18, verso 1, que é uma passagem paralela, fala que Josafá ele foi visitar Acabe porque eles fizeram uma aliança. Naquela época, naquela cultura, era muito comum usar os casamentos para fazer alianças políticas. Então eles usavam então os casamentos para fazer alianças políticas, para que quando precisassem, em contexto de uma guerra, assim por diante, eles tivessem aliados. Então foi esse tipo de aliança que Acabe e Josafá eles fizeram, uma aliança entre os dois reinos, que em determinado período já chegou a ser inimigos entre eles, guerrear entre eles. Porém, mesmo eles fazendo essa aliança, como é que eles fizeram essa aliança? Casando seus filhos, Então, o filho de Acabe, Joorão, vai casar com Atália, que era a filha de Acabe o filho de Josafá, que era Joorão, vai casar com a filha de Acabe, que era Atália. Porém, esse casamento não foi bom para a descendência de Josafá, porque Josafá ele era um rei piedoso. Mas esse casamento, essa aliança que ele fez com Acabe, não foi bom para a sua descendência. Porque a Bíblia mostra que que os descendentes de Josafá, eles vão seguir as mesmas práticas dos reis de Israel. Então, uma vez que o filho de Josafá, ele casou com a filha de Acabe, o filho de Josafá ele passou a ser muito influenciado, então, pelo paganismo da família de Acabe. E qual foi o resultado? O resultado foi a ascensão de um culto idólatra na tribo de Judá, após o reinado de Josafá. Tem alguns textos, como 2 Reis, capítulo 8, 2 Reis, capítulo 11, e 2 Crônicas, capítulo 21, que vão mostrar os pecados dos descendentes de Josafá mais próximos, Então, filho e neto. Como o filho dele, o rei Joorão, e o neto de Josafá, o rei Acasias. O rei Joorão, ele vai se casar, então, como eu disse, com a princesa Atália, filha de Acabe. E quando ele casa com a filha de Acabe, ela começa, então, a influenciar o reinado de Joorão. O que vai acontecer? Atália, então, ela vai promover um culto a Baal dentro do reino de Judá. E vai chegar, quando o marido dela morreu e o filho dela morreu, ela vai chegar a perseguir, mandar matar até os próprios netos. Está lá na Bíblia, ela vai mandar matar até os próprios netos, perseguir, porque ela queria pegar o trono para ela. Então, olha como era a crueldade dessa mulher e como que essa aliança, esse casamento, esse relacionamento levou a crueldade ali para o reinado de Judá, que ela chegou a perseguir os próprios netos para pegar o poder para ela. Ela tinha sede de poder. Talvez ela pensasse que, como a mãe dela, de fato, era mãe, embora o pai dela fosse Acabe, era rei, mas quem mandava praticamente era a mãe dela. Talvez ela tinha esse padrão e quis levar esse padrão dela pegar o trono para ela. Independente da forma como ela pegaria o trono, com crueldade. E a pergunta aqui é, como nós podemos aplicar esses versículos aqui? Bom, esse texto, então, nos ensina, esses versículos, o cuidado que os mais jovens, então, principalmente aqueles que estão solteiros, devem ter na hora de escolher alguém para se casar. A Bíblia, ela está cheia de ordens para o povo de Deus saber escolher com quem vai passar o restante da vida. Então, a Bíblia vai criar alguns princípios na hora de escolher com quem vai passar o restante da vida, na hora de se relacionar. Então, por exemplo, tem os textos de Êxodo 34:16, Deuteronômio 7:3, 1 Coríntios 7, que são passagens em que Deus ordenou que o povo de Israel, e nessas passagens do Antigo Testamento, eles deveriam se casar somente com pessoas do mesmo povo, porque Deus até explica, nessas passagens que eu acabei de citar aqui, que se esse povo se relacionasse em casamento com povos pagãos,
esses povos pagãos iriam influenciar o povo de Israel a adorar outros deuses, e que foi o que de fato aconteceu ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Tem o livro de Juízes, por exemplo, que mostra muito o povo se relacionando em casamento, em relações íntimas com esses povos, e acabou perdendo o temor de Deus. E 1 Coríntios 7, Paulo fala, num contexto ali de casamento, que devemos escolher casar com a pessoa desde que ela pertença ao Senhor. E quando nós desobedecemos esse padrão de Deus na Bíblia, esses mandamentos de Deus, o que acontece? Nós sofremos algumas consequências. Quais consequências? Nós podemos criar um lar dividido espiritualmente. Então, o que é um lar dividido espiritualmente? É como se o pai ou a mãe vai na igreja, daí o filho não vai. O pai e a mãe vai na igreja, daí o filho vai se for de um cônjuge de outra religião, vai lá no centro, por exemplo, de alguma religião afro, por exemplo. Então, cria um lar dividido. A criança fica perdida de como que ela deve ter a espiritualidade dela. Então, esse é um perigo de um relacionamento desigual, criar um lar dividido, com divergências de princípios em relação à criação dos filhos. Então, às vezes, um pai pode ensinar, por exemplo, o que é certo, daí o cônjuge ensina o que é errado. Nos momentos de crises conjugais, também pode acontecer, por exemplo, de ter essa divergência e o casamento acabar indo ainda mais por água abaixo, por causa dessa divergência de valores, esse julgo desigual. E até mesmo, no casal, no âmbito matrimonial, na hora de exercer a sexualidade do casal, essas divergências podem acabar passando dos limites e acabar fazendo aquilo que a Bíblia não ordena que a gente faça. Uma outra aplicação também é em relação aos conselhos. A quem você tem pedido ajuda nos momentos de crise? A quem você abre o seu coração? Claro que todos nós, por exemplo, estamos suscetíveis a passar por algum transtorno, uma depressão, uma crise de ansiedade, assim por diante. E nesses momentos a gente precisa de ajuda, certo? A gente precisa de ajuda. E quando a gente vai no psiquiatra, nem sempre o psiquiatra é cristão. Eu não estou falando desse tipo de ajuda. Eu estou falando de momentos de conselho mesmo, que você vai passar por uma crise, não está bem espiritualmente, você vai pedir conselho para quem? Vai pedir conselho a uma pessoa ali, que ela vai falar, sai da igreja, essa coisa de igreja está por fora. Esses caras aí, tudo fanático religioso, não vai na onda deles não. Você vai pedir conselho para esse tipo de pessoa? Você vai pedir conselho a uma pessoa está passando um problema no casamento. Daí a pessoa vai conselhar, vai lá, chuta o balde também, sai traindo. Não, você tem que pedir conselho de uma pessoa que te aproxime da palavra de Deus, que te aproxime de Jesus Cristo, que te ajude a se aproximar de Deus. Nós temos que tomar cuidados, irmãos, quando a gente vai pedir conselho. Então, eu falei aqui, tem então um discernimento ali na hora de pedir o conselho. Mas também de cuidar para a gente não ser influenciado, ao invés de influenciar. Então, aquela coisa, vai se relacionar, e a Bíblia fala que a gente tem que ter os nossos relacionamentos com os de fora, porque como que a gente vai cumprir o IDEA, o evangelismo, por exemplo. Mas só que tem que tomar cuidado de, ao invés de sermos influenciados, a gente tem que o quê? A gente tem que influenciar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. E uma outra aplicação aqui é que temos que tomar cuidado também com as intenções das pessoas. Porque essa aliança de Acabe com Josafá também tinha más intenções. Más intenções a parte de quem? De Acabe. Porque Acabe, ele queria que Josafá ajudasse ele numa guerra contra os sírios. Ele queria reconquistar uma cidade chamada Ramote Gileade. E essa aproximação de Acabe tinha um interesse. Obrigado. Jesus falou, aquele que dá ao menos um copo de água para os meus pequeninos vai ter uma grande recompensa. E essa aliança de Acabe, então, com Josafá tinha intenção. Porque aqui olha a estratégia de Acabe. Ele queria invadir, atacar os sírios,
Mas ele falou assim para Josafá: ó, você vestido como rei, eu vou me vestir como soldado normal. Qual era a estratégia dele aqui? O foco vai todo sobre Josafá, e se o Josafá morrer, eu sobrevivo. Ele foi astuto ali, ele fingiu amizade, aliança, mas ele estava querendo se livrar. Porque Deus também já havia condenado no capítulo 21, Deus mandou o profeta Elias para falar que Acabe não iria sobreviver por causa da desobediência dele. Deus foi dando um chance, chegou uma hora que, ó, agora chega, né? Fui dando um chance, você não se arrepende. Então ele queria se livrar da morte, como ele sabia que o profeta Elias havia profetizado que ele ia morrer, ele tentou burlar ali uma estratégia para ele sobreviver. E o texto diz então que ele se vestiu de soldado e Josafá que foi vestido como rei. Então, qual é a lição que nós temos que tomar aqui, que a gente tem que aplicar? Que a gente tem que discernir, porque nem sempre as pessoas vão ter boas intenções na hora de se aconselhar a gente, na hora de se aproximar de nós. Nós devemos, porque Jesus fala assim, tem uma passagem nos evangelhos, que Jesus fala assim: eu os estou enviando para o meio de lobos, portanto sejam astutos como a serpente e simples como as pombas. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado na hora de nos relacionar, de compartilhar nossa vida íntima. Nós devemos, né, ajudar as pessoas, não se vingar das pessoas, porque a vingança não é bíblica. Nós devemos sempre estar dispostos a perdoar, mas também a gente não pode ser um livro aberto, que todo mundo sabe o que passa em nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo é caído, os homens são maus. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de compartilhar a nossa vida íntima, porque às vezes uma pretensa obra boa que a pessoa quer fazer para a gente, na verdade está escondendo desejos ruins. Então a gente tem que tomar esse cuidado, amém? A segunda aplicação, o ponto 2, verso 6, tem aí o verso 6? Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Pode passar. Verso 11. E Zedequias, filho de Kenaana, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhes disse, verso 13: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar com você? 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Bom, para esses versículos, eu trouxe aqui a segunda lição, que é cuidado com os falsos profetas. Então, o que aconteceu, irmãos? Antes de sair para a guerra, então, o Acabe deu a ideia de que ele queria fazer guerra contra os sírios e reconquistar Ramote de Gileade. E Josafá falou assim: ô Acabe, não tem... Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê que sempre tinha um costume de consultar a Deus antes de sair para a batalha. Então a gente vê Davi consultava direto Deus antes de sair para a batalha. Saul, antes de se desviar lá, ele consultava a Deus para a batalha, para sair para as batalhas. Todos os reis piedosos tinham o hábito de consultar a Deus antes de sair para a batalha. Eles queriam saber se Deus daria vitória a eles. E Josafá, como ele era um rei temente a Deus,
Ele falou: Acabe, tá bom, você quer ir para a guerra, mas vamos consultar a Deus primeiro? O que Acabe fez? Mandou chamar 400 profetas. 400 profetas de Deus? Não, era tudo profeta fake, tá? Tudo profeta fake, falsificado do Paraguai, o pessoal fala, né? Pirata. E esses profetas, então, irmãos, eles eram falsos. E tem uma característica desses profetas, que geralmente é uma característica que faz parte de todo falso profeta. E que muitos não falam, né? É que os falsos profetas, eles são bajuladores. Eles gostam de bajular as pessoas. E esses falsos profetas aqui, irmãos, quem eles bajulavam? O próprio rei Acabe. Então, o Acabe, ele contratou esses 400 falsos profetas para falar somente aquilo que ele queria ouvir. Não era só a palavra de Deus, era aquilo que ele queria ouvir. Mesmo em nome de Deus, eles se tornaram falsos, né? E qual que é a lição aqui, irmãos? Que nem todos os que falam em nome de Deus falam com boas intenções. Jesus mesmo já falou isso, né, no Sermão do Monte, quando ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E ele fala, né, que muitos me dirão naquele dia: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome pregamos, em teu nome curamos os enfermos. Jesus vai falar: afaste de mim, pois eu não vos conheço. Então, nem sempre, irmãos, quem fala em nome de Deus é de Deus. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Muitas vezes, que nem esses falsos profetas aqui, eles gostavam de bajular Acabe. Muitas vezes, os falsos profetas, eles falam hoje para bajular político, como a gente vê na mídia. Sempre teve, né? A gente vê, é só chegar a época de eleição, que vem aquela onda de pessoas que vão bajular ali, candidato a prefeito, a vereador, a presidente, a governador, vai aquela onda para fazer bajulação ali, buscando um favor político. Então a gente tem visto aqui no Brasil, no nosso país, essa bajulação, né? É só chegar a época de eleição que fala que fulano ou Bertano foram predestinados por Deus a ser presidente do Brasil, que fulano vai ser o libertador, a fulana vai ser libertadora do Brasil, e às vezes a fulana, né, fala que vai ser um instrumento de Deus, nem vida com Deus tem, né? Blasfema contra Deus, vive toda uma vida contrária a Deus, mas os falsos profetas estão lá bajulando, profetizando a favor de político. Claro, Deus tem poder para erguer políticos? Tem, e nem sempre os políticos que Deus ergue são cristãos. A gente vê isso quando a Bíblia fala, né, que Deus levantou Ciro para libertar o povo de Israel, o povo de Judá que estava exilado na Babilônia, e Ciro não era um homem temente a Deus, ele era um homem pagão. Mas aqui, o contexto que a gente vê no nosso país, muitas vezes, é que dá uma esperança que como se a pessoa fosse uma pessoa de Deus, irmãos, e não é isso. Então, quando vão profetizar para esses políticos, né, só falam coisas boas e chegam até mesmo a dar o púlpito para esses políticos subirem e pregarem como se fosse um pastor, um membro normal da igreja. E às vezes não é, mesmo antes de estar no púlpito da igreja, no dia passado, lá no dia anterior, estava no centro, estava na religião tal. Então, muitas vezes são pessoas que não têm compromisso com Deus e tem pessoas procurando, por causa da ganância, sede de poder, de dinheiro, bajular esses políticos. Uma outra aplicação aqui é que os falsos profetas, eles não bajulam somente os políticos, mas eles gostam de bajular a sociedade no geral. Geralmente, esses falsos profetas que eu vou trazer aqui, nós podemos falar que são da linha mais liberal, que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que negam os milagres da Bíblia. E geralmente são falsos profetas que querem ser aceitos pela sociedade, querem ser aceitos pelo mundão, e começa a distorcer a palavra de Deus. Fala que tudo bem o crente pular o carnaval ali, mas eu não falo aqui de evangelizar, porque tem as igrejas que evangelizam, mas pular carnaval, a pessoa ir lá e ficar pulando nas escolas de samba, que estão ao mesmo tempo fazendo música ali para, não sei, adepto de qual religião, não sei o quê. Acho que tudo bem, não tem problema, conforme saiu aí na mídia alguns pastores que negam a palavra de Deus pulando assim
o carnaval e fazendo parte das escolas de samba ali no Rio de Janeiro. Falam, e eles até participam, né? Fala que tudo bem, por exemplo, né? Eu já vi alguns desses falsos profetas falar que tudo bem um casal de namorado ter relação sexual antes do casamento. Não, tá tudo bem, isso daí é a igreja colocando culpa na sua mente. Deus, eles apelam para a hipergraça, né? Que você pode pecar à vontade, que Deus sempre vai te perdoar. Essa visão, né? Claro, Deus perdoa, mas a gente também tem que se arrepender e mudar de vida, né? A Bíblia ensina o arrependimento, a mudança de vida. Falam, né, que a gente não pode falar que só Jesus salva, porque se falar que só Jesus salva, nós estaremos sendo intolerantes com outras religiões. Não, a gente tem que ser mais respeitoso com as outras crenças. Então não posso falar que só Jesus salva. Mas quando eles ensinam isso, estão desrespeitando a Bíblia, que fala que só Jesus salva, né? Os apóstolos, Pedro e João, quando questionados ali pelo Sinédrio, em Atos 4, eles falaram que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, da terra, entre os homens, somente em Jesus a salvação, né? O próprio Jesus disse que somente Ele salva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eles falam que a gente não pode falar que só Jesus salva, eles estão desrespeitando um mandamento bíblico, uma doutrina bíblica, e criando mais um caminho que leva à perdição, né? Geralmente, eles falam que nós temos que ser mais inclusivos, né? Então, falam assim, a gente não pode pregar sobre o pecado, não tem essa ideia de pecado, é tudo balela. Então, as pessoas têm que vir na igreja, independente do estado delas, e ficar do jeito que está. Mas só que a Bíblia fala que a igreja, assim, ela sempre está de portas abertas. A igreja está aqui de portas abertas para todo tipo de pessoa. Não importa quais são os seus pecados, se são pecados sexuais, se são pecados, se você roubou, se você fuma, não importa. Mas a Bíblia fala que todos têm que se arrepender e mudar de vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Crê em Jesus e se arrependa dos seus pecados. O próprio Cristo pregava essa mensagem. Jesus falava, né? O reino de Deus chegou entre vós. Quando ele estava aqui na terra, ele falava, o reino de Deus, ele chegou inaugurando o reino de Deus. Arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. O próprio Jesus pregava essa mensagem de arrependimento. Então, o que esses falsos profetas, eu coloquei aqui os falsos profetas gourmet, que geralmente eles falam bonito, falam toda uma linguagem intelectual, né? O que eles pregam, irmãos, é só palavra só fica no discurso, mas não tem base bíblica. Também tem os falsos profetas que bajulham uma sociedade, né? De forma materialista, só pregando bênçãos materiais. Pregam a chamada teologia da prosperidade, né? Que começou muito forte no Brasil anos 80, 90 e foi crescendo. Então, que a função de Deus, né? Então, a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda e a teologia coaching, eles vão transformar Deus num garçom. Então, Deus, ele tem que te dar o carro do ano, tem que te dar a melhor casa, tem que te dar o emprego. Se você ficar doente é porque você não tem fé. Se você está passando uma crise financeira é porque você está em pecado. Porque Deus, eles usam até o versículo, né, que Deus é o Deus do ouro e da prata, então ele tem que me dar ouro e prata na visão deles, né? E fala, então, Deus tem que te dar tudo, tem que te abençoar materialmente e só isso. Mas só que a Bíblia vai falar, irmãos? Jesus, ele fala que no mundo nós teríamos aflição, então a gente vai ficar doente, a gente vai passar por crises, a gente pode passar por crises financeiras. Paulo, por exemplo, quando ele fala, tudo posso naquilo que me fortalece, muitas vezes é o versículo de beira de caminhão que o pessoal fala, coloca todo em caminhão lá. Mas só, irmãos, que pegam só esse versículo. Antes, Paulo fala que ele passou por fome, por tribulações, que ele foi açoitado, que ele passou por pobrezas, falta de roupa, assim por diante. Isso significa que Deus não estava na vida de Paulo? Deus estava com Paulo. Deus estava com Paulo. Portanto, irmãos, Deus, ele nos abençoa, mas a função principal do Evangelho é salvar a nossa alma, a nossa vida. As bênçãos de Deus é a bondade dele. Mas só que
nem sempre Deus vai nos dar tantos bens materiais, mas mesmo assim, nós devemos ficarmos alegres, porque nós temos a salvação de Jesus. Amém? E como nós... Aqui, eu estava lendo aqui uma reflexão de um pastor inglês, muito conhecido no século XX, chamado Martin Lloyd-Jones, né? E falando sobre os falsos profetas, ele falou assim, que o falso profeta, dificilmente ele vai falar de arrependimento e justiça de Deus, de conversão. Então isso é o que vai tornar ele falso. Então o falso profeta dificilmente vai falar de arrependimento, da justiça de Deus e de conversão. E isso vai tornar ele falso. E a pergunta é, como a gente pode discernir então um falso profeta? Por quê? Porque Josafá, quando ele viu aqueles 400 profetas fajutos de Acabe, ele falou, opa, tem coisa errada aí. Esse pessoal aí não é de Deus, não. Estão bajulando lá o rei, estão falando que o rei vai ter vitória, mas não é nada disso, não. Ele teve discernimento para saber que aqueles falsos profetas não eram de Deus. E a Bíblia, ela nos dá parâmetros, de fato. Como Josafá ele era piedoso, ele conhecia, na época tinha parte do Antigo Testamento, ele conhecia, por exemplo, as instruções de Deus para discernir quem era profeta de Deus, quem não era profeta de Deus. E como nós podemos discernir? Ler na Bíblia. Então, ler a Bíblia de capa a capa, né? Não é fazer da Bíblia uma caixinha de promessa, pega lá o versículo, né? Tem até uma brincadeira que fala que quando a gente lê a Bíblia que nem caixinha de promessa, a gente pode ser enganado também, porque uma vez eu conheci um irmão que ele fez uma brincadeira assim. A pessoa pega o versículo e lê lá. Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daí a pessoa pega outro versículo e lê lá. E Judas foi e enforcou-se. Você vai achar que você tem que se enforcar? Não. Você tem que ler a Bíblia de capa a capa, né? Outro versículo, né, que tem um salmo, que fala assim, na Almeida, aquelas Almeidas mais antigas. O Senhor fortalece o meu chifre. Daí a pessoa está lá passando por um problema no casamento e vai ler esse versículo em caixinha de promessa e vai achar o quê? Mas a questão aqui, irmãos, é que chifre no Antigo Testamento é sinal de força. O Senhor renova as minhas forças. Então a gente tem que tomar cuidado. Então quando eu falo de ler a Bíblia, é ler a Bíblia de capa a capa. É sempre ter assim, eu começo em Gênesis, vou ao Apocalipse. Ou começo em Marcos, mas sempre lendo ali a Bíblia, orando, procurando ter discernimento de Deus. Quando é ensinado alguma coisa, vê se aí de fato aquilo está de acordo com a Bíblia, né? E pedir ajuda do Espírito Santo para ver que se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo dito, profetizado sobre a sua vida, vem dele ou não vem dele. Um outro parâmetro, esse eu tenho certeza que Josafá conhecia, porque na época dele já tinha Deuteronômio, foi escrito por Moisés. É que em Deuteronômio 18, Deus ele dá uma série de recomendações ao povo de Israel sobre como eles deveriam discernir quem era profeta de Deus e quem não era profeta de Deus. E Deus, em Deuteronômio 18, ele falou assim que se surgisse um profeta em Israel, e esse profeta em Israel dissesse uma palavra para o povo de Israel, e se essa palavra não se cumprisse, esse profeta deveria ser expulso do povo de Israel. Então, o primeiro requisito aqui é não se cumprir. Então, discernir os falsos profetas é ver se aquilo que eles estão dizendo, isso muitas vezes, né, em relação aos dons espirituais, para discernir se de fato vai se cumprir, porque se não se cumprir, não é de Deus. Mas e se cumprir? E se a palavra se cumprir, mas não for, por exemplo, não glorificar Cristo? Porque poderia acontecer aqui. Em Deuteronômio 18, está escrito aqui que Deus falou, e se cumprir, mas o falso profeta falar para vocês seguirem outros deuses, também não sou eu falando. Então, irmão, se cumprir, mas te afastar de Jesus, é cilado. Não é de Deus. Tá? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre e ela nos aproxima de Jesus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos aproximar de Cristo. Ela nunca vai nos distanciar de Jesus.
E Deus mesmo fala em Deuteronômio que seria até mesmo ele permitindo que o povo, se cumprisse, o povo seguisse só os profetas, seria uma permissão para testar a fidelidade deles a Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que falsas profecias sejam ditas para a gente, falsas pregações, para ver se de fato nós estamos sendo fiéis a Ele. Josafá, ele foi fiel, diferente de Acabe. Amém, irmãos? Terceiro ponto ao contrário dos falsos, sejamos verdadeiros. Esse texto não precisa projetar, tem bastante versículo. Então, é o seguinte, quando Josafá ele viu que aqueles 400 falsos profetas lá não eram de Deus, ele pediu para Acabe chamar um profeta de Deus. E Acabe falou assim, tem um tal de Micaías lá, mas eu odeio ele. Acabe odiava ele porque ele falava o que Acabe não queria ouvir. E Acabe, então, manda um dos seus oficiais buscar Micaías, e os seus oficiais foram buscar Micaías. Micaías era um homem de Deus, temente a Deus, e quando ele estava sendo levado para se encontrar com Acabe e Josafá, o oficial falou assim, olha, está todo mundo falando só coisa boa para o rei Acabe. Eu quero que você também só fale coisa boa. Né? E ali ele começou a se sentir pressionado. Né? Esse rei aqui, esse profeta, perdão, ele não era bajulador do rei. Então, quando ele se sentiu pressionado, ele ficou com medo. E ele ficou hesitante quando ele sentiu essa pressão da parte do oficial de Acabe. E a lição aqui, irmãos, é que o seguinte, o medo, muitas vezes, ele pode atrapalhar o nosso testemunho como cristãos. Há momentos, né, que vem aquele medo de ficarmos isolados no trabalho, na faculdade ou na escola, por causa da nossa fé e dos nossos valores. Medo de ficar sem amigos e sermos vistos como esquisitões. Também haverá momentos, irmãos, em que podemos ter medo de falar as verdades bíblicas, quando alguma pessoa não cristã nos questionar sobre a nossa fé. Medo de sermos confrontados, de não termos as respostas certas, ou até mesmo de acabar sendo levados, né, pela conversa da outra pessoa. Daí, irmãos, aqui a gente tem que lembrar, né, que Jesus ele falou, não se preocupe com o que vocês vão dizer, mas o Espírito Santo vos dará a sabedoria, o que vocês deverá falar no momento em que vocês estiverem testemunhando. Jesus falou isso quando ele estava dando as instruções ali para os apóstolos no Novo Testamento. Então, irmãos, é normal sentir medo, né? Não existe um super crente. Muitas vezes a gente acha que tem um super crente, acha que o pastor, um líder, é um super crente. Não existe super crente, todo mundo tem medo. Então, desde os novos convertidos até os que têm décadas e décadas de conversão, até mesmo aqueles que sabem teologia, todos têm medo. E é nesses momentos que nós devemos pedir a ajuda de Deus para nos encorajar e nos ajudar a enfrentar o medo e falarmos a verdade. Porque o Espírito Santo ele nos capacita a enfrentar o medo e falar a verdade. E o Micaías ele estava com medo. Porque quando ele chegou para Acabe, começou a falar que o rei ia ganhar a guerra ali e ia ser só sucesso. Mas Acabe percebeu que Micaías estava sendo forçado e ele falou, Micaías, eu sei que você está forçando a barra aí, fala a verdade, vai. Daí Micaías falou, tá bom, eu vou falar a verdade. Então Micaías, ele começou a falar a verdade para Acabe. O que ele falou para Acabe? Você vai para a guerra, você vai morrer. Quando você morrer, tem até uma linguagem bem sangrenta aqui, o seu sangue vai banhar toda a sua carruagem, aqueles carros de guerra, e quando essa carruagem chegar, vai ser lambida por cachorros, e vai ser, lá em Samaria, vai ser molhado junto onde as prostitutas de Samaria tomavam banho. Então, ele falou uma palavra desfavorável para Acabe. Porém, irmãos, quando ele disse isso, ele sofreu as consequências. Micaías sofreu as consequências. Porque
Acabe, como era rei, ele tinha poder tanto de prender o Micaías quanto de mandar matar. E de fato ele mandou prender o Micaías. Então, irmãos, mesmo nós falando a verdade, a gente pode sofrer consequências nesse mundo. Podemos perder amizades e nos distanciar de familiares que não servem a Deus. Podemos perder o emprego, uma bolsa de estudo na faculdade por defender a verdade, por falar a verdade. Podem nos chamar de fundamentalistas, religiosos ou crentinhos. Alguns podem até mesmo ser presos, né? Como é o que acontece com muitos cristãos, quando a gente lê a lista mundial da perseguição ali da Missões Portas Abertas, cristãos sendo presos no mundo islâmico, em países ali também comunistas como a Coreia do Norte, por defenderem a verdade, por ensinarem a verdade. Então a gente pode sofrer consequências nesse mundo por defendermos a verdade. Porém, irmãos, tenha em mente que é melhor perder neste mundo e ganhar com Deus na eternidade, do que ganhar neste mundo e perder com Deus na eternidade. Então, irmãos, é melhor perder neste mundo e ganhar com Deus do que ganhar neste mundo. É melhor perder neste mundo e ganhar com Deus do que perder com Deus e ganhar neste mundo. Tá? Jesus mesmo falou: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? E perder a sua alma? Então, irmãos, tenha em mente que a gente pode sofrer as consequências por defendermos a palavra de Deus, por sermos cristãos, mas a gente tem a salvação eterna, e essa salvação ninguém pode tirar de nós. Por fim, irmãos, para terminar, vale ressaltar que a gente tem que tomar um certo cuidado na maneira como a gente expõe a verdade. Tá? Porque às vezes eu estou pregando aqui, vai que tem algum irmão sair aqui, vai lá, direto ali no centro lá e chuta os trabalhos do pessoal ali. Calma. A gente tem que tomar um cuidado. A gente tem que ser corajoso, porque assim, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a gente não pode chegar com as nossas forças e forçar as outras pessoas a se converterem à verdade, que é Jesus. Fala, vamos se converter. Você vai lá, começa a atacar as pessoas, humilhar as pessoas, não é isso. A gente tem que ser corajoso nos momentos em que aparecem aquelas oportunidades. Então, a pessoa, fulano, Otávio, o que você acha? Eu estou lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, chega uma pessoa ali que não é crente, está cortando o cabelo lá no Otávio, fazendo um degradê ali com o Otávio, chega lá e fala: Otávio, o que você acha? Estou lendo a Bíblia aqui, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, explica isso daí para mim. Aproveitar essa oportunidade, tem coragem, né? Porque a gente pode sentir um medo, se sentir capaz, mas tem em mente que o Espírito Santo está usando aquela oportunidade para a gente compartilhar o Evangelho com a pessoa. Lá no trabalho, chega alguém do colega de trabalho e pede para você compartilhar com ela, para você explicar a fé para ela. É nesses momentos que a gente tem que ser corajoso. Não é sair por aí atacando as pessoas. Tá bom, irmãos? Então, essa mensagem que eu trouxe para hoje, vamos estar orando. Eu convido o louvor a cantar mais uma música, para a gente terminar. Curve a sua cabeça, irmãos, que essa palavra ela entre no seu coração e que o Espírito Santo nos ajude a ter discernimento numa época de tanto engano. Jesus ele falou que em nosso meio surgiria falsos profetas. O próprio Cristo nos alertou sobre isso. Em Mateus 24, Jesus falou que no nosso meio, ele falou assim: surgirão falsos profetas que procurarão vos devorar como lobos. E Jesus, quando ele falou ali no sermão sobre o fim, em Mateus 24, ele mesmo falou que surgiriam falsos profetas que enganariam até mesmo os escolhidos. E nós vimos aqui que também teve falsos profetas no Antigo Testamento. Então, infelizmente, irmãos, o povo de Deus sempre teve que lidar com os falsos profetas e sempre precisou desse discernimento. E na nossa época também tem muitos falsos profetas. É só a gente entrar no TikTok, no Instagram e ver quantos falsos profetas na televisão. E nós devemos orar então para que Deus ele nos dê discernimento, para que nos ajude a não sermos enganados pelos falsos profetas. Amém? Para que Deus nos ajude também a não sermos enganados pelo nosso próprio coração.
Como eu disse, com quem você compartilha a sua vida íntima? Às vezes você compartilhar a sua vida íntima pode acabar, porque a gente precisa compartilhar, alivia a gente compartilhar os nossos sentimentos com outras pessoas, de confiança. Mas às vezes, dependendo com quem você compartilhar, pode trazer consequências muito ruins para a sua vida. Então, irmãos, tenham discernimento, porque o discernimento é bíblico, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu um manual, que é a Bíblia, que nos ensina, Pai, como nós devemos discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a discernir. Ele mesmo nos ensina. Ele mesmo cuida da gente, Pai. Nos impedindo, Senhor, de sermos enganados por falsos profetas e pelo nosso próprio coração, Senhor. Ele nos impede, Pai, de sermos enganados pelo diabo, Pai. Pedimos, Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor nos livre do engano. Se há, Pai, aqui alguma pessoa, Pai, que está com a mente confusa a respeito de Jesus, em nome de Jesus, que essa confusão, Pai, seja tirada desse coração, Senhor. Se tem aqui alguma pessoa, Pai, que está, Senhor, sendo enganado por alguma falsa doutrina, pelo seu próprio coração, Senhor, corrige esse coração, Pai, e atrai esse coração para Ti, Senhor. Senhor, fortaleça nesse momento, Pai, relacionamentos. Fortaleça casamentos, Pai. Coloque, Pai, na vida de cada um aqui, pessoas que ajudem, Pai, a consertar, Pai, uma crise espiritual, uma crise emocional, uma crise conjugal, Senhor. Coloque pessoas, Pai, sábias, Pai, dê iluminação aos Teus servos, Senhor, aos Teus filhos, para que peçam conselhos para pessoas sábias, Senhor. E pedimos também, Pai, que o Senhor, Pai, cure nessa manhã, Pai, pessoas que estão doentes, Pai, pessoas que estão aflitas, Senhor. Que nessa manhã, Pai, saia diferente daqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe essa semana, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ter coragem de testemunhar do Teu Evangelho, Pai. Quando as pessoas perguntarem para nós sobre a nossa fé, Senhor, nos dê, Pai, essa coragem, porque nós sabemos que muitas vezes vem a timidez, vem o medo, Pai. Mas que o Espírito Santo nos capacite, apesar das nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É que nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos terminar então com louvor. Tenha uma semana abençoada, que Deus acompanhe cada um nessa semana, que o Espírito Santo esteja com cada um, em sua família, em seu trabalho, em seus relacionamentos. Amém?